Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Phelps Kremer aqui. Hoje tá tardão já, meia-noite, tá quase indo dormir, porém eu preciso fazer esse vídeo aqui que é sobre, eu vou relacionar internet, influência, conhecimento, informação e mimimi. Como é que eu vou juntar todas essas paradas? O começo de tudo foi que eu estava analisando alguns stories, alguns vídeos, e eu via muito o pessoal falando: ah, eu como isso aqui porque tem vitamina tal, vitamina. Por exemplo, eu tô comendo uma cebola porque tem vitamina D, vitamina C, e daí, isso foi só um exemplo raso, eu sei que isso não é verdade, mas o que eu quero dizer é que às vezes passa na cabeça da gente passar os stories, ver o pessoal falando sobre, mas a gente não se dá conta de que se isso é verdade ou não. Se isso é um conhecimento, se isso é uma experiência, se isso é um achismo, o que, que é isso que ele está me falando? Ou se é só o que ele tentou estudar, mas não é realmente verdade. E aí me passou isso na cabeça, pô, quantas vezes você pega o que as pessoas falam, seja muito mais pro lado científico nesse caso, e vai atrás ou de algum acontecimento, sei lá, algum acidente, alguma coisa de jornalismo, por exemplo, quantas coisas você vê os outros lados da história. E isso me pegou bastante no quesito de que quando a gente está rolando a tela ali na rede social, a gente não para muitas vezes para ir atrás dessas coisas. E esse foi o primeiro pensamento. Eu quero que você pense aí na, no seu lado de que quantas coisas você está assistindo que você não vai atrás realmente da informação correta, do fato ou dos outros lados da história. Segundo ponto, ontem eu vi uma publicação, o terceiro é o melhor, sem querer te dar muita ansiedade. O segundo foi que assisti um vídeo, não sei se foi ontem ou hoje, de um cara magrinho que falou assim, o que que 250 miligramas fazem? Citando, obviamente, o uso de suco, o uso de esteroides anabolizantes. E aí depois mostra ele lá, pá, shapeadão, né? Shapeadão, filho. Mas assim, olha, o dobro do meu peso, eu acho. E aí, pô, cheio, e seco. Ele alcançou os três, né? O volume, seco e grande. Porra, é foda, é foda. E aí, veio um comentário. Sabe o que o comentário disse? Esses vídeos incentivam a galera a tomar esteroide anabolizante. Eu vou ler exatamente o que ele disse, que é o quê? Se liga. Ele falou assim: esses vídeos têm um poder de influência muito bizarro porque incentiva a galera a tomar. Quem vê de fora não sabe o trampo que é. Tipo assim, pera lá, isso é. Você postar algo que você está fazendo, você automaticamente está influenciando as pessoas? Reflexão, boa pergunta. Porque se tu tem 100 mil seguidores é uma coisa, se tu tem 100 seguidores é outra. E não necessariamente alguém tem um intuito de influenciar e fazer com que as pessoas façam isso. Obviamente, pessoas mais engajadas, pessoas um pouco mais sérias ou um pouco mais relevantes têm maior poder de influência. Mas não é porque, por exemplo, uma pessoa faça que ela tenha a intenção de influenciar, mesmo que ela possa. Aí que tá. Ou seja, você não tem controle do que os outros interpretam. Que loucura isso, né, velho? Que loucura, porque pensa, você postar uma coisa pode dar a entender que você está influenciando aquilo, mas
como assim? Tipo, pô, hoje eu vou comer um macarrão, eu tô influenciando as pessoas a comer macarrão? Não, pera lá. Claro, obviamente o esteroide anabolizante é um caso totalmente à parte, totalmente que ele já tem esse caso de, pô, influenciar ou não. A gente teve o caso do um outro que é da Growth, se eu não me engano, ou Integral Médica agora. Puta, me fugiu o nome, cara. Vejo normalmente um conteúdo no TikTok ou no Reels dele, mas também começou a tomar o suco aí e, pô, acabou para as pessoas naturais porque ele era a última esperança e por aí vai. Mas ele tá hormonizando também. E agora, pô, toda a legião de pessoas que ele carregava vai começar a tomar também ou é influenciado. Pera lá. Mas se as pessoas são tão influenciadas assim, então o mundo está perdido. Podemos quase citar assim, né? E o terceiro caso, que é o mais legal, que é a thumb desse vídeo, é sobre uma pequena treta que está rolando, podemos dizer assim. Não gosto de falar treta, mas enfim, uma pequena discussão de um doutor, Eric Pacher, sei lá, e Cado Tavares. São dois. O Cado Tavares, obviamente, tem uma relevância em questão de algoritmo um pouco maior, com 1 milhão de seguidores. O Eric Pacher eu não sei quanto tem, mas eu sei que tem menos. Isso não muda a veracidade de um para outro, obviamente. Eu não sou tão burro assim. Porém, eles estão citando essas coisas e de, pô, de veracidade, de estudos, de experiência, de influência, de uma forma que conecta demais com o ramo deles, que é o quê? O Eric é doutor. Ele é formado, tem o. Não sei se não é CREF, é. Pô, como é que é o nome? É CRM. CREF eu acho que é de personal, né? CREA tem também, pelo que eu sei. E aí, o que acontece? Ele é muito mais voltado para. Ele tem cursos sobre leitura de artigos científicos e estudos, e aí vai, PMID ali, que ele coloca. Eu não sou um grande leitor desses artigos e estudos, por exemplo, mas eu gosto de analisar outras coisas, que nem o caso desses aí, de influência, de conhecimento e tal. E aí o que acontece? Ele vai muito mais para um lado de não precisa de suplementação, não coma, porque não é que ele diz não coma, mas pelos estudos que ele utiliza como referência, você não precisa comer gordura saturada demais e isso pode levar a uma morte mais precoce do que realmente você ser um pouco mais equilibrado ou não comer tanta gordura saturada. A questão do sol, ele falou também que zoou pelo menos um pouco esse pessoal e esse conhecimento não, pera lá, essa experiência do Cado e talvez conhecimento, não sei, e sobre essa legião de testosterona, de homens fortes, másculos, brios e lá vai. Mas aí que tá, e um hype muito forte em cima dessa legião e dessa cultura atualmente. E ele é muito mais, pô, o artigo científico não diz tanto, você pode utilizar mais alimentos, um pouco mais de variedade, no caso de, pô, óleos, grãos, frutas até os dois defendem, no caso, né? Mas o que eu quero dizer é que, pô, tu utilizar, ser um pouco mais equilibrado somente em alimentação, você vai estar muito bem servido. E ele utiliza como, não é como escudo, mas como referência, vários artigos científicos, estudos e por aí vai. Ele utiliza muito isso e, cara, na minha visão tá muito certo ele como médico. Então não tem erro. Você ler um artigo, você saber interpretar realmente isso aí e passar a informação para as pessoas. E é o que ele comenta, é o que ele diz, pô, eu só quero
aprender cada vez mais e passar isso para as pessoas. Mas o Cado foi muito mais para um lado de, pô, olha a testosterona desse bicho. Pô, olha como é que ele se porta. Pô, médicos não erram. E cara, tem uma grande peculiaridade nesse caso, porque num dos posts dele, sei lá, se era num story, num Reels, que o Cado fez, teve uma pessoa que foi atendida pelo doutor e que falou não palavras muito amigáveis para ele. Cara, que loucura, que plot twist quase desse negócio. Eu vou falar um pouco do lado do Cado aqui para vocês. Ó, sobre o médico que eu postei no feed, ele me mandou alguns estudos. Vamos ver o desfecho. Aí, primeiramente sobre carne vermelha, gordura saturada e afins. E o Cado rebateu ele dizendo que, pô, esses estudos estão feitos com carnes processadas, não é o que eu prego e por aí vai. E sendo que depois o médico mesmo falou que esse estudo sobre a questão do CA coloretal, concordo que a evidência é mais frágil, não sei o que. Aí ele já deitou em cima falando, pô, olha isso aqui, até tá se contradizendo e não sei o que. Mas eu vou te mostrar um pouco do lado do doutor, que também traz uma grande reflexão, para não dizer que faz total sentido. Se liga. Olha só, tem uma pessoa que falou para esse doutor. Seria um plot twist se um dia, sei lá, assim, uma dessas pessoas precisar de um socorro de sua emergência. Sabe o que vai acontecer? Daí o doutor, né? Vai receber um cuidado com amor e baseado em evidências, não achismo ou orelhada. Apesar do que muita gente pensa, cuidar da saúde de outro ser humano é algo sério, sem mais. Aí ele responde até a pessoa que foi realmente atendida por ele e que falou sobre um caso de dengue que ele teve, que o doutor só mandou repousar e que não achou que a pessoa não achou o tratamento correto, enfim. Deu essa mini treta aí no meio, mas o doutor mandou tudo que ele, tipo, tudo que ele pode fazer nesse caso, né? E aí, o que ele comenta? Depois da terceira parada cardíaca, o paciente acordou, tirou o tubo da garganta e perguntou se tinha algum careca barbudo faixa preta de jiu-jitsu que pesa 108 quilos. Daí ele falou que não, só tinha médico mesmo. Ele me olha por um momento, encara minha calça, tira um torresmo do bolso e vai tomar um sal no saco, sem protetor solar. E aí, claro, obviamente teve uma massa do Cado que foi para cima desse doutor, falando e estereotipando de vários nomes e coisas e afins desse doutor. Obviamente que você pode entrar um pouco naquele quesito de, pô, personal tem que ter shape. Tá, mas o personal ele vai primeiro atrás do conhecimento ou primeiro atrás do shape? Ele vai passar muito mais, ele vai gastar a energia dele muito mais na academia ou lendo estudos e estudando, por exemplo. Você entende que um foca muito mais na imagem e outro foca muito mais no que talvez realmente interesse e realmente ele precisa agregar para os alunos dele? Entendeu? Não que um desmereça o outro, mas eles têm funções diferentes. Você, vamos ver assim. Você pagaria mais caro e seria atendido por um personal que é muito mais voltado para estudos, que passa 5 horas diárias estudando, focado, ou um que tem um shape foda e que trabalha talvez muito mais a imagem? É aí que tá. É aí que tá. E ficou essa coisa de rebatendo e tal. O que eu quero dizer também para vocês é que ele postou um caminho para se tornar um charlatão de sucesso.
E aí, nesse caso, ele fala para procurar um público intelectualmente tímido, baita ironia, repleto de inseguranças. Talvez seja a masculinidade, justamente por ser tão frágil. Promessas de viribilidade, testosterona, procurar algum vilão, por exemplo, sei lá, a sociedade, o governo, porra, algum vilão aí, a indústria, sei lá, e tentar demonstrar autoridade, falar com confiança, mostrar resultados, sou mais feliz, minha vida é outra, curou alguma coisa, enfim. E aí, se fosse alguém expor eles, aí ele comentou que poderia até tentar, mas aí você vai ter seu público te defendendo. E aí que tá. Idealmente, você junta todo mundo que te questiona em um inimigo comum, como sistema. É algo inconcreto, mas é suficiente para unificar a sua seita. Lembra, você não escolhe pessoas intelectualmente tímidas por acaso. Enfim, é essa treta que eu analisei e quis falar aqui para vocês, juntando sobre influência, sobre o que é influência, sobre resultados e trabalhar muito mais uma imagem, conhecimento, estudo, ciência e como tudo isso é uma loucura e é um caminho por uma linha tênue na internet e que você precisa ficar muito atento para não cair em ciladas. Não digo só de pessoas que falam muita coisa, mas de realmente conhecimento e sim, experiência e que as coisas realmente dão certo e melhoram para você. No final, a questão é quanto você é influenciado, consciente ou inconscientemente. Por quê? Porque muitas vezes você está rolando ali e não presta atenção no que você está realmente vendo e escutando. Isso é muito grave, cara. Imagina tu estar ali olhando para as coisas, escutando, sendo que às vezes você nem concorda. Como é que isso entra na sua mente, entendeu? Quanto você pesquisa por conta própria essas coisas? Quanto você vai atrás realmente do cara falando que, sei lá, comer plástico é bom? Ou comer abóbora causa câncer? Sei lá, velho. Tu chega a pesquisar isso? Eu sei que são exemplos rasos. Eu repito isso porque vai que alguém, sei lá, acha que eu estou fazendo viagem. E eu comento isso. Faça essas pesquisas, vá atrás realmente para você. Experiencie, se você quiser, algumas coisas, alguns testes de alimentos, o que você quiser, de hábitos. Vê se você melhora ou não com isso. Tente não ser extremista a algum ponto e that's it. Seja feliz fazendo o certo e não cagando a vida de outras pessoas. Tamo junto. Se quiser continuar sendo menos burro na internet, menos influenciado, siga @felpskramer no TikTok e no Instagram, principalmente no Instagram. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário se você está meio ligado nessa treta aí. Obviamente eu não estou querendo atualizando o perfil de cada um para ver sobre isso, mas como estava na minha timeline e deu aquele engajamentozinho, caiu para mim, eu resolvi entender, eu gosto de entender por que algumas coisas estão acontecendo aí, e eu acho válido esse raciocínio sobre essa linha tênue da internet, de o que uma pessoa posta, ela já automaticamente influencia a outra, o que uma pessoa posta precisa ter o aval de conhecimento de estudos de artigos, o quanto o artigo é válido, o quanto o artigo é respeitado, por quem ele é feito, o que foi utilizado. Pessoas não sabem, na maioria dos casos, ler estudos científicos. Entendeu? E aí? E aí? E aí eu quis juntar tudo isso. Tamo junto, vou dormir agora, tamo no shape também.
sem ser médico, sem ser influenciador, sem ser só escutando as paradas e fazendo o bem. Tamo junto, até mais. Fiquem com Deus.